Bom, pessoal, hoje o assunto é pesado. No dia 26 de janeiro de 2017, um ônibus atropelou um pelotão de ciclistas em plena rodovia dos Bandeirantes. Os ciclistas Keila Blumen, Rafael Santos Miranda e Elvis Marcioli perderam as suas vidas. As versões dessa ocorrência foram bem desencontradas e prevaleceu a do motorista. Segundo ele, estava na segunda pista quando abruptamente um pelotão saiu da sua direita e o atropelou pela lateral. Essa versão poderia ter sido contestada pelo estado que ficou o vidro da frente deste ônibus. Quase um ano depois, nessa terça-feira, o jornalista Thales Maurício da CBN teve acesso às imagens de dentro do ônibus. Imagens estas que colocam em xeque a versão oficial do motorista. Isso aconteceu num sábado, 26 de janeiro de 2019. 2 dias depois, sem ter visto essas imagens, apenas imaginando o que poderia ter acontecido, eu fiz o seguinte comentário no Mais São Paulo da CBN. Como é que pode, até hoje, nós termos um sistema de mobilidade nas estradas em que morrem pessoas atropeladas, 28 ciclistas pedalando numa estrada, um motorista de ônibus não é capaz de diminuir a velocidade, a se afastar desse grupo, não importando se ele estava no acostamento, se ele estava na estrada, onde estava? Como que pode um motorista de ônibus com ampla visão de cima, vidros bastante largos, atropelar um pelotão com 28 ciclistas na estrada? Como que isso pode acontecer? As imagens comprovam. Simplesmente, o motorista não estava prestando atenção à estrada. E ele vinha pela pista da direita, não a segunda, como ele afirma. E ele simplesmente varreu o pelotão. Mesmo que a versão que ele deu tivesse sido a verdade, suponhamos que o pelotão estivesse no acostamento e à frente dele um carro estacionado, o motorista, atento ao que está fazendo e com foco na vida dos outros, consegue prevenir esse tipo de atropelamento. Sempre. Basta para isso uma pilotagem defensiva, que defende a vida de todos. O correto é prestar atenção, ver as pessoas e respeitar a vida das pessoas. E não foi isso que rolou. E colou a versão do motorista, que, segundo ele, foi atropelado por um pelotão na lateral do seu ônibus. Ficam aí várias perguntas. Primeiro, como que só agora, quase um ano depois, as imagens desse incidente, desse atropelamento vêm a público? De acordo com os advogados da companhia de ônibus e do motorista, essas imagens foram sim fornecidas para a polícia científica. Muito nebuloso isso, hein? Agora, nem todo atropelamento com vítima tem uma imagem para a gente analisar como que ele aconteceu. As versões que prevalecem são sempre dadas por aqueles que sobreviveram esses incidentes. Em geral, quem estava conduzindo um carro, um ônibus, um motor grande. E as vítimas, aqueles que morreram, sempre parece que eles morreram porque cometeram um suicídio. Se atiraram aí debaixo de um carro, de um ônibus ou de um caminhão. O que estava fazendo, atravessando a rua, naquele horário, naquele lugar? Aí eu pergunto, como pode, ainda hoje, no Brasil, existir uma lei que não existe, que é a presunção de culpa da vítima? Como pode? Sempre quem morreu é o culpado pela sua morte. E essa presunção de culpa da vítima, nada velada aqui no Brasil, é o gatilho para tantas mortes nas ruas e nas estradas. Mais de 100 pessoas morrem todos os dias em trânsito aqui no Brasil. Esse número é escandaloso. 2020 vai ser o fim da década de redução de mortes no trânsito, que é uma campanha da ONU que o Brasil é signatário. Entre 2011 e 2020, a proposta era de reduzir 50%, reduzir pela metade o número de mortes no trânsito. Pois bem, aqui no Brasil, não só não está diminuindo, mas nós estamos numa escalada muito grande, uma ascensão desses números. E fica cada um jogando a culpa no outro. E ninguém fala em responsabilidade.
em gerenciamento de riscos, em redesenho do espaço público, em trabalhar todo o sistema. É uma incompetência inaudita, típica aqui do Brasil. Nós precisamos ter um pacto. Escute aí o que eu falei na CBN 2 dias depois desse atropelamento. Todo o nosso sistema de projeto e de gerenciamento não administra riscos, administra culpabilidade, o que está errado. Agora, nesse momento, estão se perguntando, os ciclistas estavam culpados, o motorista estava culpado? Não se trata disso. Como que nós não temos um gerenciamento de riscos para diminuir os riscos de mortes e de lesões em todo o sistema brasileiro? Não estou só falando aqui de estradas. A questão está nos riscos, gerenciamento, responsabilização de gerenciamentos, que envolve projetos, envolve fiscalização, envolve uma idoneidade em cima de todo o gerenciamento. É assim, lamentável o que está acontecendo. Aliás, foi no mesmo momento da tragédia de Brumadinho. Falta ao Brasil gerenciamento de riscos. Vergonha na cara. Enquanto isso, mais de 100 pessoas morrem todos os dias em trânsito aqui nesse país. A esmagadora maioria estava fora de carro. São pedestres, ciclistas e motociclistas. Uma vergonha. Está na hora da gente parar e fazer um pacto. Eu já perdi muitos amigos e vários parentes. Eu tenho certeza que você também. Então fica aqui um apelo. A gente tem que parar de ficar colocando a culpa um no outro. Chega de sermos infantis. Está na hora da gente cobrar um pacto nesse país. Gerenciamento de risco já.